Em 9 minutos, hoje eu converso com o professor de História, historiador e ambientalista Luiz Cláudio Ribeiro. O Luiz Cláudio tem algumas das suas publicações, temos alguns dos exemplares das suas publicações, uma que trata da história da eletrificação aqui no Espírito Santo, a partir todo o projeto que resultou na Necelsa, hoje é EDP, né, Luiz? Hoje é EDP, desde a central. E uma coletânea também interessante sobre o painel da nossa história, que é objeto desta publicação aqui. E o nosso professor também tem como especialidade um ciclo histórico específico do Espírito Santo, que consistiu nos seus primeiros 100 anos. O que a gente pode falar desse período, Luiz? Existia Espírito Santo nessa época? Porque se diz que o Espírito Santo começou a existir de fato na segunda metade do século XIX. Fica à vontade. Um abraço a todos, agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui conversando, debatendo ideias com você. A respeito do Espírito Santo, eu penso no nosso estado como um estado cuja história é muito peculiar, né? Sempre que nós pensamos na história do Brasil, nós sempre pensamos com uma visão produzida pela historiografia paulista do início do século XX, que dizia que as capitanias no Brasil que tinham dado certo era apenas São Vicente e Pernambuco. Isso. Né? No limbo histórico. No limbo histórico. Eu tenho uma visão de que não é nem uma coisa nem outra, né? Cada capitania foi conduzida de uma maneira diferenciada. Algumas, por exemplo, nem chegaram a se constituir, como foi o caso de Porto Seguro, como foi o caso da capitania de São Tomé, que hoje é onde está Campos de Goytacazes, né? E no caso do Espírito Santo, ele teve uma história muito peculiar. Primeiro que a capitania só passou a ser a terra que depois se tornou o Espírito Santo, só foi visitada entre 1530 e 1534. Segundo que muito se atribuiu ao Espírito Santo por problemas, intrigas que fizeram contra o seu donatário Vaz Fernandes Coutinho. Mas Vaz Fernandes Coutinho era um homem extremamente empreendedor, né? Um homem que tinha um conhecimento das guerras de conquista que Portugal tinha feito, né, com muito sucesso no Oriente, a partir da África. Goa. Exatamente, na Índia, na costa da África toda, e a tomada do Golfo, hoje o Golfo Pérsico, né, onde foi prefeito da cidade de Hormuz, né, que era uma passagem muito importante para os navios que aportavam na costa do Egito e levavam as cargas até o porto de Alexandria, né, passando pelo deserto. Então, o Vaz Fernandes Coutinho foi uma pessoa muito importante nesse processo e foi agraciado, né, com um quinhão aqui no Espírito Santo que ele chamava de vilão farto. O meu artigo vai desconstruir uma visão que a historiografia passou de que o Espírito Santo, em períodos que tinha a presença aqui do seu capitão donatário, o que aconteceu entre 1535 até 1627, quando morreu o donatário Francisco de Aguiar Coutinho, né, que teria, nesses momentos em que o donatário estava presente, a capitania teria prosperado. E quando o donatário não estivesse presente, a capitania teria sido entregue à administração dos capitães mores e teria com isso definhado. E o meu artigo mostra que não é bem assim, né? Na verdade, há uma continuidade, várias são as citações do Mendes Sá e de outros, dos jesuítas, né? Como Nóbrega, por exemplo, que vão dizer da abundância que existia aqui, da fartura, né? E como o projeto, nesses 100 anos, projetou o Espírito Santo já em 1645, o Espírito Santo já exportava açúcar para Angola, né? Exportou 6 toneladas de açúcar para Angola, sempre foi um grande exportador de madeira, de pescado, de farinha, não é? E empreendeu lutas importantes, por exemplo, contra os índios na região do Cricaré, a expulsão dos tamoios na Baía da Guanabara, a própria formação da cidade do Rio de Janeiro teve a participação de 4 navios do Espírito Santo. O comando da guerra que os índios fizeram lá foi por o capitão-mor do Espírito Santo, né? E
hoje, por exemplo, o sucesso atribuído ao Araribóia é porque ele era comandado por um capitão, o capitão-mor do Espírito Santo, que também, nesses navios também, estava toda a provisão da guerra que foi feita. Aliás, a propósito, uma questão de idiosincrasia minha. Na verdade, quando a gente fala de Domingos Martins, ele foi herói lá no Recife, lutando naquela Revolução Socialista. Maria Ortiz foi um evento que ela protagonizou, rechaçando os holandeses quando a invasão pelo acesso à Cidade Alta. O Caboclo Bernardo, que era um sujeito não considerado de boa índole, mas que protagonizou aquele feito memorável de salvar o Imperial Marinheiro. Na verdade, o grande herói capixaba parece o Araribóia, não? Existe um grande herói capixaba? Não, de fato não. Não? Não, o Araribóia nem era capixaba. Ele não era Temiminó aqui de Vila Velha, não? Não, ele era Temiminó do Rio de Janeiro, do povo que veio da Ilha do Governador para cá, trazido por Vasco Fernandes Coutinho. Né? Ele não era capixaba, então? Esse é o dado que eu não sabia. E depois voltou para lá, né? Já era aí já crescido, um guerreiro, e ele protagonizou a disputa pela retomada das suas próprias terras e depois foi agraciado com uma sesmaria, onde hoje é a cidade de Niterói. Mas, na verdade, ele era um Temiminó, e o Temiminó eram os inimigos que disputavam o território com os tamoios na Baía da Guanabara. Só que, como eles habitavam a Ilha do Governador, à medida que os portugueses, que os franceses chegaram naquela região, os tamoios se aliaram aos franceses e ficaram em condições de superioridade bélica em relação aos temiminós, e por isso os jesuítas trouxeram para cá, que tinham apoio aqui, né, vamos dizer assim, logístico, né, dos navios do Vasco Fernandes Coutinho e seus filhos, que trouxeram o pessoal para cá, e aqui eles ficaram e foram depois levados para a guerra lá contra os próprios inimigos tamoios e os franceses. O professor Renato Pacheco falava, quando eu provoquei ele sobre isso aqui no 9 Minutos, há alguns anos, ele falou que o herói capixaba é o povo capixaba. Eu estou de pleno acordo com ele, né? Porque é um povo muito peculiar pela sua constituição, mas nós não podemos perder de vista que o índio existente no Espírito Santo, ele está aí hoje, ele é muito pouco visto, muito pouco valorizado. E nós lembramos de todos os componentes europeus, inclusive do Oriente Médio, hoje valorizamos mais a presença do negro, mas ainda, a meu ver, nós valorizamos pouco o nosso nativo, capixaba de verdade, que é o índio, né? As várias etnias existentes, nós tivemos uma população indígena que foi das que mais resistiram à colonização aqui. Okay. Mas uma coisa que eu acho interessante é que você, como historiador, você tem a perspectiva da formação da sociedade capixaba, né? Do caldeamento étnico e as coisas todas que formam um conjunto da população. Mas o que me deu a impressão é o seguinte, o italiano e o alemão, eles aqui chegando já na metade do século XIX, eles partiram para dentro, para o interior, para enfrentar onça mesmo, não sei se tinha doença tropical aqui, uma selva que era inóspita, né? O português ficou no litoral, né? Era da índole do português, na verdade, não se expôs muito não, né? Na verdade, o Espírito Santo, desde o começo da sua colonização, ele foi tratado por Portugal com muita reserva, porque toda a informação da navegação ocorrida e os primeiros contatos levaram a Portugal a acreditar que havia aqui realmente muita riqueza mineral, e aqui no interior do Espírito Santo era a região onde se acreditava existir a mítica Serra das Esmeraldas. Entendi. Posteriormente, com o estabelecimento de verdadeiras fortalezas indígenas pelos jesuítas em Nova Almeida e em Heritiba, né, com cerca de 3.000 índios e tudo que eram também guerreiros, a penetração do Espírito Santo para aventureiros ficou muito restrita. E a área toda ocupada com a produção de cana-de-açúcar, de farinha, de outras produções agrícolas e pecuárias, ficou restrita a essa área entre Guarapari e Nova Almeida. Então, apenas a partir do início do século XIX, já em 1813, que nós tivemos a presença de casais de Viana que foram estabelecidos um pouco mais além, no Rio Santo Agostinho, onde hoje é Viana, em 1847, com a chegada dos suíços em Vila Isabel, em 1847.
né? E depois os alemães e depois italianos, né? Então, agora vamos falar de ambientalismo, porque você é militante, ativo, tem ONG. Como é que vocês estão vendo essa questão? Claro, a gente sempre fala aqui que entre mineradora e siderúrgica e essas atividades de alto potencial poluidor, é preferível um equipamento de serviço, como os portos. Só que estão anunciando portos aí de não sobrar pedaço de praia para a gente, sem terrorismo. Estou falando porque estão falando de uma profusão de portos aí que a gente tem um questionamento, porque já há uma ponderação crítica a respeito de por que tantos portos, se nós temos grandes portos, grandes estruturas portuárias competentes aqui, e elas poderiam acolher as demandas de carga desde que esses portos não fossem dedicados. Sim. Como é que você vê isso? Olha, nós precisamos ver isso com muita cautela, né? Nós temos aqui um passivo deixado, né, pelo projeto de desenvolvimento, né, que na verdade é um projeto de industrialização em alguns setores, que não provocou, não deu ao Espírito Santo os frutos que eram pensados que poderia dar, né? Então, primeiro nós dedicamos muito da nossa economia ao projeto de commodities, né? Com aço, com siderurgia. Era a janela de oportunidade que a gente tinha? Era a janela de oportunidade, mas nós tínhamos que ter desenvolvido um outro modelo de desenvolvimento e aproveitando também as outras oportunidades que a economia do Espírito Santo oferecia. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos portos, né, e quando se diz que vai gerar uma série de benefícios, a gente pode pensar, por exemplo, Vila Velha. Hoje se pensa o Porto de Águas Profundas em Vila Velha, né? Mas será que Vila Velha foi onde teve o primeiro porto, o maior porto industrial, que foi o Porto de Paú, né? E será que esse benefício todo, né, é a cidade portuária, e será que esse benefício todo aconteceu, né? Depois, nós temos que pensar que nós temos um litoral pequeno, são 400 quilômetros apenas de litoral, já temos um complexo portuário dos maiores do Brasil, né? E esse complexo portuário ele pode ser reorganizado, hoje a legislação inclusive permite isso, né? A recente legislação dos portos, ele pode ser reorganizado para a formação de condomínios, né? De maneira que os investimentos sejam localizados. Concentra as atividades, faz agregado de atividade e, ao mesmo tempo, concentra os impactos também. Concentra os impactos. Hoje nós temos tecnologias construtivas que permitam que a gente possa controlar esses impactos. Agora, não dá para fazer porto apenas anunciando nas manchetes de jornal os benefícios, sem sequer apresentar um projeto executivo. Eles só passam a ser conhecidos da população quando eles vão à audiência pública e lá o empreendedor mostra o que ele quer mostrar. Outra coisa, nós não conhecemos esses empreendedores, não sabemos até que ponto eles de fato têm interesse em investir no Espírito Santo. A gente está vendo aí príncipes árabes, mega grupos empresariais, mas nós não sabemos de fato se eles têm interesse de fato em implantar aqui aquele porto ou aquela indústria conjugada, ou se eles estão meramente especulando, né, por uma licença ambiental para que isso seja, inclusive, repassado a outros grupos, enfim, seja uma maneira de você ter uma licença a bel prazer daquele suposto investidor e que ele vai negociar essa licença para outros fins no mercado mundial. Essa é uma questão que a gente vai deixar no ar, dando também o devido débito à espetacularização da notícia pela imprensa, né? Que adora a manchete prometendo emprego. Grato pela sua presença aqui e parabéns pelo trabalho, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade e nós estamos fazendo um debate a respeito dessa questão ambiental, nós consideramos muito importante, é preciso conservar primeiro, nós temos uma natureza intocada praticamente no Espírito Santo, precisamos tratar com responsabilidade. Em 9 minutos a gente contou com a presença do ambientalista, do professor de História e historiador Luiz Cláudio Ribeiro. Até já. Sou passageiro do tempo,
aprendendo a viver.